falar de poesia é falar de tudo. Tá? A poesia está em qualquer coisa que você pense dentro desse universo que a poesia está presente. Mas nem sempre ela se vê. Nem sempre ela está à mostra. Ela pode estar por trás de alguma coisa. Ela pode estar por trás de uma interpretação que você faça. Entendeu? Você pode olhar para um edifício, entendeu? E ver aquele edifício enorme e enxergar só a poesia dele, só a beleza do que o arquiteto colocou ali. Na foto, você tem a foto, mas você tem poesia? Pode ser. Nós temos um poeta que dizia o seguinte: poesia é aquilo que nem sempre você consegue ver. Mas você vê quando você abre tua alma para as coisas. Quando você vê uma criança, no sorriso de uma criança, no gesto que uma pessoa faz em relação a outra, em tudo pode ter poesia. Nós é que temos que captar essa poesia. Nós é que temos que botar ela externamente para que todo mundo veja. Esse é o trabalho do poeta. O poeta é cavalgar, garimpar, cavocar e encontrar a poesia e nos deixar à vista essa poesia. Tem muitas curiosidades sobre poesia. Não sei se vocês sabem que a poesia, como uma forma de arte, ela pode ser anterior à escrita. Muitas obras antigas, desde os Vedas indianos até a Odisseia, em 675 a.C., parecem ter sido compostas em forma poéticas para ajudar a memorização e a transmissão oral nas sociedades pré-históricas e antigas. A poesia aparece entre os primeiros registros da maioria das culturas letradas, com fragmentos poéticos encontrados em antigos monolitos, pedras rúnicas e estelas. O poema mais antigo que existe talvez no mundo ocidental, no mundo todo, aliás, é a Epopeia de Gilgamesh, originado no 3º milênio antes de Cristo na Suméria, onde é o atual Iraque, que foi escrita cuneiforme, em placas de argila, e posteriormente papiro. Entre outras histórias, essa epopeia cita o dilúvio. Outras antigas poesias incluem os épicos gregos, a Ilíada e a Odisseia, o épico nacional romano, a Eneida de Virgílio. A Eneida de Virgílio, até vou contar uma curiosidade para vocês. Foi o livro que nos levou a traduzir a Divina Comédia, do Dante. Porque o Dante, quando escreveu a Divina Comédia, ele se utilizou da Eneida do Virgílio, que o Virgílio faz a primeira descida ao inferno. Aí o Dante faz a Divina Comédia e desce ao inferno. E nós, traduzindo o Dante, descemos também ao inferno para poder fazer a obra. Os épicos indianos, Ramayana e o Mahabharata, são também alguns dos livros mais antigos da humanidade. A idade deles, inclusive, é bastante controversa, a teoria sobre a idade deles. Porque, aparentemente, o livro Mahabharata, ele trata de 18 mil gerações. Então a gente começa a projetar assim, no mínimo 10 anos cada geração, 18 mil, 180 mil anos. Será que era uma obra falada e foi trazida no seio dos habitantes da Índia? Não se sabe. Tem muito mistério relacionado a isso, porque muita coisa desapareceu, principalmente em relação a livros, quando tocaram fogo, os bárbaros tocaram fogo na Biblioteca da Alexandria. Esse último, o Mahabharata, tem um verso que, se as pessoas levassem a sério, acabariam com o sofrimento do mundo numa pancada só. Olha só o que está escrito no Mahabharata. Quando a mente e o intelecto permanecem cegos, eles dão à luz a centenas de desejos que atormentam e destroem nossa vida. Parece muito parecido, parece muito parecido, é bom. É muito parecido com o que diz o budismo, que o desejo é a fonte de todos os nossos sofrimentos. O poema épico, esses poemas históricos, como Gilgamesh, Odisseia, eles são livros geralmente narrativos, porque eles contam histórias. Eles são mais ou menos como o romance atualmente, A gente conta uma história, alguma coisa importante, ou simplesmente ficção, não tem importância, Mas é uma narrativa de longo alcance, eloquente, abordando temas como a guerra ou outras situações extremas,
né? E dentro do gênero lírico, né, destaca-se a epopeia. Modernamente, é o romance, escrito normalmente em prosa. Por outro lado, o poema lírico pode ser curto, muito curto. Vejam esse exemplo de amor pela natureza em que são utilizados apenas 3 letras. Oba, oba, oba. Lindo, né, pessoal? Lindo, porque usando apenas 3 letras, oba, 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 o ser humano demonstrando toda a sua felicidade por encontrar uma linda árvore. Um poema ecológico, com apenas 3 letras. Em um soneto que faz uma sátira, a forma clássica do soneto, o poeta curitibano Marcos Prado utiliza apenas 2 letras nos 14 versos. É um soneto, vocês sabem que o soneto ele tem 10 sílabas em cada linha, então são 140 sílabas. 140 vezes, por 140 vezes ele repetiu como se estivesse rindo dessa forma fixa soneto e daqueles que se utilizam do soneto, né? O poema pode ser também um flash, um instante emocional ou intelectual, ou do amor como expressão dos sentimentos. Muitos poemas falam do amor, sentimento expressado em palavras que podem tocar a alma quando bem escritos. Vejam esse poema do Leminski. A palmeira estremece, palmas para ela que ela merece. É lindo, lindo o Haikai, né? Tudo que uma palmeira quer é palmas, né? E se ela está estremecendo, se a natureza está num momento de perigo, precisamos ainda aplaudi-las ainda mais. E levar palmas para a palmeira é torná-la ainda mais viva. Uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam, né? Que a gente confundem muito quando fala em poema e poesia. Tem gente que fala, eu escrevi uma poesia. Não, a pessoa escreveu um poema. Se tem poesia nele, é outra coisa, tá? Então, poesia não é o poema. O poema é a forma em que está escrito. E a poesia é o elan, a faísca, o relâmpago, o riso, a lágrima, a iluminação que dá emoção ao texto. Isto é poesia. O poema, o texto lírico, épico, satírico, dramático, são a arte em que a linguagem é utilizada com fins estéticos, críticos, lúdicos, reais, surreais, históricos ou filosóficos. Enfim, ela pode expressar tudo o que acontece na imaginação do autor, extrapolando toda a lógica e conhecimento. A arte será sempre maior que a vida.